Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E nesse episódio, nós queremos conversar sobre quando o telefone toca. Aí a gente vai partilhar um pouco da nossa história, né? Quando o nosso telefone tocou e falar de outras histórias que a gente também ouviu. Sim, fica aí ligado com a gente, que esse é um dos momentos mais esperados, né? Nesse processo de adoção. Então fica com a gente aí e vai ser bem bacana. Vou partilhar um pouquinho das nossas vivências quando os nossos telefones tocaram, né? A gente fala que você pode estar fazendo qualquer coisa, né? Você pode estar no trabalho, pode estar na academia, pode estar no mercado. De repente o setor técnico te liga querendo conversar com você. Nessa hora a gente costuma dizer que é semelhante ao bolso estourou, né? E hoje em dia, com os smartphones, né? Óbvio que a gente coloca o telefone do fórum na agenda. Pelo menos a gente coloca. Então toda vez que tocava o telefone e vinha escrito fórum, já dava aquele friozinho na barriga. Dava uma tremedeira, um certo, assim, medo, né? Falar, nossa, é agora. Apesar da gente estar esperando esse momento há muito tempo, tem medo também. Das duas vezes que tocou, o telefone tocou pra mim, o Wagner tava no trabalho. No do Gabriel eu tinha acabado de chegar do trabalho. E no da Tata eu tava tomando café na casa de uma amiga. Então é muito louco isso, né? E o setor técnico te liga, pode ser que seja assistente social ou a psicóloga, uma das duas. E ela não, pelo menos com a gente, ela não entra muito em detalhes, né? Ela fala que tem uma criança no seu perfil, explica um pouco e ela agenda. No nosso caso, ela agendou uma ida nossa ao fórum para conversarmos pessoalmente. E aí sim ela detalhar tudo direitinho. Ela não mostrou foto. Então, com a gente foi assim. Isso sempre nesse primeiro momento, né? Isso. Então a gente às vezes acha, telefonou, já vamos conhecer a criança. Assim, boa parte das vezes não é assim. Até porque, como elas nos dão mais detalhes, durante a conversa, aí ela nos perguntou se a gente queria prosseguir. Esse prosseguir seria conhecê-los, pessoal, conhecer. O setor técnico vai perguntar para você se você quer prosseguir com o processo, seria conhecer a criança pessoalmente. Isso. E nessa primeira conversa, é hora de você também tirar todas as suas dúvidas que você tiver com a história da criança. Sim. Tá? Às vezes, é fundamental, né? Porque às vezes o setor técnico ele vai te fazer uma apresentação breve, vai procurar te passar todo o histórico dessa criança, a história de vida dela, de chegada até ali, aquele momento. O que eles sabem, né? O que eles sabem, isso mesmo, o que eles sabem. Se tiver alguma dúvida, essa é a hora de perguntar. Mas pode ser, que é comum também, porque a gente está tão eufórico e tão ansioso em querer conhecer a criança, né, o nosso filho, a nossa filha, que a gente acaba não prestando muita atenção. E pode ser que um detalhe ou outro passe desapercebido. Mas aí para isso também tem todo um período de adaptação aí que você vai passar pela frente, né? Como a Graça falou, o telefone tocou, ela que atendeu, mas aí ela teve que passar isso pra mim, né? Ela me ligou. Ela falou que tentou fazer surpresa, mas não conseguiu. Falou, não tem como fazer surpresa, né? Num momento tão especial, importante, né? Ela só perguntava se eu não tava no carro, porque se eu tivesse era pra encostar o carro. E assim foi, né? A psicóloga agendou para nós irmos pessoalmente, para detalhar toda a história. E você fica naquela expectativa do dia que ela liga até o dia da nossa ida ao fórum,
Foi uma semana, então a gente ficou uma semana naquela expectativa até ter realmente essa conversa. E no dia e hora marcada nós fomos, ela detalhou e nós dissemos sim, nós queríamos conhecê-los pessoalmente, né? Aí o juiz tem que... Nossa, fugiu a palavra. Ele tem que... Autorizar. Isso. Autorizar. É um documento que autoriza a sua visita ao abrigo, né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam, eu quero ir no abrigo ver se tem crianças. Não é assim que funciona. Não é qualquer pessoa que pode chegar e entrar no abrigo. Porque nem todas estão, né? Nem todas estão pra... Nem todas as crianças acolhidas estão disponíveis para adoção. Elas não estão em processo de adoção, elas estão lá por N motivos. De destituição, para depois poder ir para então adoção. Sempre com o objetivo de preservar a criança, né? Então a gente foi, lembro que a gente foi no nosso primeiro filho, no Gabriel, a gente foi, conversamos lá com a assistente social do fórum, do fórum não, da casa de acolhimento, do abrigo, né? E a gente era louco pra querer conhecê-lo, né? Pra querer pegar ele no colo, abraçar, beijar. Nós já o conhecemos por foto. Isso, e cuidado, tá, com essas fotos. Porque eles fazem aquelas fotos que o fofurômetro vai lá pras alturas. Explode. Então é difícil você ali já não se apaixonar. Mas aí chegando lá ele tava dormindo. Aí a assistente social da casa de acolhimento que nos recebeu, ela explicou como funcionava, como que iria ser as visitas, tudo. Como que seria todo o procedimento, né? Porque nós tínhamos que respeitar tudo, né? Havia outras crianças, então, para não interferir na rotina, tudo. E essa questão de todo o período de adaptação, inclusive, a gente tem num outro episódio também. Então a gente fala bastante sobre esse período de adaptação que aconteceu, né? Mas como foca essa questão do telefone, e pra gente até que foi um pouco mais tranquilo, porque a gente tava o telefone tocou pra mesma cidade que a gente mora. Até porque nós optamos para que nós não colocamos outras cidades, né? Só a cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então nesse caso tocou aqui em São Paulo capital, na cidade de São Paulo, e pra gente foi mais tranquilo, mas depois que o telefone toca também, a gente teve a questão da correria, né? Que de se organizar com o trabalho, dos horários, né? Então é loucura, né? Fica aquela loucura. Trabalho de parto mesmo, porque você sai mesmo no desespero, na correria. A gente ainda teve que montar um quarto, porque a gente ainda não tinha quarto de criança montado. Nós optamos por isso, né? Então a gente foi fazendo tudo isso junto com o período de adaptação. No do Gabriel foram 23 dias e no da Tata foram 30. Isso, então... Não tem, vamos falar novamente, não tem como a gente prever. Vai depender se você tá em outra cidade, a idade da criança, como que tá sendo essa aproximação. Sim, tem uma série de fatores aí, não tem um prazo certo, estipulado por lei, que seja uma semana, 20 dias ou 30. Pode ser que leve 2, 3 meses. Nós conhecemos histórias que o período de aproximação durou 6 meses. Sim. Então isso é normal, assim, não se assuste se acontecer com você. Não tem uma regra, né? Não tem como a gente tá contando a nossa história. Mas essa questão do telefone é muito marcante mesmo, esse ponto, né? Isso que a gente tanto espera. A gente acorda pensando no telefonema e vai dormir pensando nesse telefonema. E durante esse período de aproximação, teve a assistente social da casa de acolhimento ia conversando com o setor técnico do fórum, até fazia relatórios pro fórum para dizer como que estava sendo tudo, né, para eles ficarem a par de tudo que estava acontecendo. Porque envolve o setor técnico de ambas as partes, né, tanto da casa de acolhimento, do abrigo, quanto do fórum. Um tem que conversar com o outro para saber como está o período de adaptação, que são equipes distintas, né? Não tem nem como ser a mesma equipe para fazer tudo isso. E agora, se você de repente tem adoção habilitada para outros estados e outras cidades, aí se tocar telefone implica em muito mais coisa. De repente comprar passagem aérea, ou passagem de ônibus, reserva de hotel.
Então é uma loucura diferente, o né? O seu filho, a sua filha não vai vir no final de semana que você for, né? Você não vai ir num dia e no dia seguinte voltar com o seu filho e com a sua filha. Extremamente raro isso acontecer. Extremamente. Quase... A gente conheceu uma história assim, mas o filho era recém-nascido. Isso. Então foi algo muito rápido que aconteceu. Mas de resto é realmente bem difícil. Então você tem que se programar para ficar alguns dias. E nessa hora que toca... Nessas indas e vindas, né? Sim, e nessa hora que toca também é aquela hora que a gente sai correndo para avisar todo mundo, né? Assim, a gente quer avisar e não quer, né? Porque a gente quer primeiro ter a confirmação do fórum, né? Tá mais seguro, né? Tá tudo mais maduro, né? Isso, ter algo mais concreto, né? Porque quando a gente conversa com a família também, já perguntam: ah, mas já é? Como que é? Já vem pra casa? E calma, né? Calma, vamos devagar, tem que explicar. Então, ó, gente, o telefone vai tocar, a gente vai no fórum lá conhecer. Nessa hora do fórum, que o telefone tocou e você foi no fórum, por mais difícil que possa parecer isso que a gente vai falar também, que eu vou falar aqui, é que nesse momento você pode dizer sim, como pode dizer não também. E não prosseguir com esse processo. Então, além de estar preparada, né? Você está preparado e está preparada para o telefone tocar. A gente está muito com a mentalidade do sim, 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 é meu filho, é minha filha. Pode ser que algo ali não digo não te agrade, mas algo ali pode mexer com você e você achar que não é essa história que você quer seguir, não com essa criança, independente do motivo. Alguma coisa que você não vai conseguir lidar, aquilo que a gente fala dos limites. Sim. Né? E pode acontecer também desse não, é porque de repente acontece, não vou dizer que nunca aconteceu, do fórum ligar, mas para uma criança que não é bem o perfil que você escolheu, o perfil que você desejou. E aí nessa hora você não pode ter medo também de falar não. É o que eu sempre falo, é melhor um não consciente do que um sim duvidoso. Sim. Né? E aí você fala aquele sim duvidoso, prossegue e as coisas no meio do caminho não dão certos. Acaba não dão certos não, né? Não dá certo. E aí você pode, lá na frente, o mais prejudicado mesmo vai ser a criança. Uhum. Apesar de toda a questão emocional que você vai sofrer nesse período, com a expectativa que foi criada, tudo, a criança sofre muito mais. Então, de repente, ali, ao mesmo tempo que é muita emoção envolvida, tem que ter um pouco de razão também. É complicado, né? Falar, vou ter razão, mas eu acredito que na hora você vai saber o que você tem que fazer. Sim, isso. Você vai saber se é o seu sentir. sim ou se é o seu não. Você vai sentir, você vai saber. Isso é feeling. Isso não tem fórmula, não tem regra, não tem comportamentos, né? Não tem situações que a gente pode dizer, quando acontecer isso, você fala não. Porque não dá. Porque cada um tem uma vivência, uma história, uma forma de chegar à vida, né? De viver. E ali, de repente, alguma coisa na descrição da história da criança, pode ser que, de repente, você tenha algum receio. E se esse receio for muito forte, estiver incomodando, assim, e nada impede também de você falar que quer conhecer a criança, e conheceu, conversou com o setor técnico da casa de acolhimento e dizer, alguma coisa ali me disse que não é para seguir, ainda não é o meu filho ou não é minha filha. E por mais duro que possa parecer isso que a gente está falando, né? Por mais frio que possa parecer, no final vai ser melhor para todo mundo. E correndo e voltando à nossa história, correndo tudo bem. Na aproximação, o juiz expediu a guarda para fins de adoção, é diferente de guarda provisória. Ele expediu e aí depois dessa guarda para fins de adoção que nós pudemos trazê-los para casa. Isso, e mesmo assim com essa guarda para fins de adoção. Né? Então,
Isso também é bom ressaltar, né? Deixar bem Sim. frisado, que é guarda para fins de adoção. E ela é renovada, né? Por exemplo, a do Gabriel veio a primeira para 6 meses e a gente renovou. Fomos no fórum, renovou. Mas o da Tata veio por período indeterminado, né? No caso dela No já dela, veio diferente. A gente já não veio... sabe o motivo, tá? Não sei se é a forma como o fórum trabalha, porque isso a gente não perguntou. E também... Porque foram muitos anos de um processo pro outro. Né, as coisas mudaram, né? Então, teve 10 anos de diferença de um processo pro outro, então... O telefone, nossa primeira adoção, a primeira ligação que a gente recebeu, nosso primeiro parto foi em 2010. E a da Tata foi em 2018. Foram 8 anos. Eu falo 10 por causa que a gente deu entrada no lugar de 2006 e no lugar de 2016. Mas foram 8 anos de diferença. Então a lei mudou bastante também, muita coisa mudou. Mas o sentimento que a gente teve, a emoção, a expectativa, isso não mudou. Isso a gente acredita que não mude muito também de família para família, né? De pessoas para pessoas. E o dia que nós pudemos, que nós os trouxemos para cá, aí é aquela alegria, né? Então... aí essa parte aí é outro episódio. E só pra gente indo pra finalização, durante essa guarda para fins de adoção que a gente ficamos deles até vir a certidão definitiva, nós tivemos até o processo de adoção ser concluído, nós tivemos acompanhamento, tá? A gente teve que ir ao fórum quando eles pediam. Sim. Tem todo esse acompanhamento também, a gente tem que ficar indo. Isso era de tempos em tempos ali. Se eu não me engano, do Gabriel foi a cada 6 meses, né? 4, 6 meses, mais entre ou 4 e menos. 6 meses, quando eles achavam que tinha que ter alguma conversa mais próxima. E o dela nós fomos 2 vezes. 2 vezes. Antes de sair. 2 vezes. Então isso também não é regra. Não tem. Pode ser que de repente você esteja numa cidade menor, com uma comarca menor, né, num fórum menor. Pode ser que nem precise, pode ser que vá uma vez por ano se precisar, porque realmente isso também não tem prazo determinado para acontecer. Tem a lei que garante alguns prazos, mas na prática esses prazos não conseguem ser cumpridos. Então, nem adianta a gente ficar batendo aqui, tem que ser em 6 meses, ou tem que ser em 9 meses, tem que sair. Ou é um ano, e vai lá, bate a porta lá, bate o pé na porta lá, fica lá, eu quero que saia, mas não é assim que funciona, envolve... É um caminhão de burocracia envolvido nessa história toda. Então a gente que está no processo de adoção está habituado com essa questão de burocracia e sempre vai ter. Entendeu? Sempre vai ter, até a parte que chega a certidão de nascimento mesmo, no nosso nome. Quando a certidão de nascimento é quando o processo de adoção é concluído, né? Isso, então é nesse momento a destituição mesmo. Já aconteceu. Já aconteceu. E aí que entra aquela questão que a adoção é revogável, na verdade. Na certidão de nascimento dessa criança ali vai ter o nome dela. Se você quiser mudar o nome, você pode. Aí é um assunto mais... A gente pode falar em outro episódio, porque tem profissionais que acham que é legal, tem profissionais que acham que não, mas aí a gente conversa isso numa outra história, né? Pra deixar isso mais claro pra vocês. E ali vem a filiação, então vem o nome... Os avós maternos, avós paternos, tudo. Então vai vir tudo isso. Então vai vir o nome do seu pai, da sua mãe, como o vovô e a vovó. Então vai vir tudo bonitinho, com a data de nascimento, tudo certinho, tudo tranquilo. Uma vez já me perguntaram se tem alguma diferença na certidão dizendo que foi nada. É igual, é igual. É exatamente igual. É bem curioso, não tem nenhuma informação ali. Foi adotado, que foi adotado. Não, né? não tem. É um filho. É filho. Tá lá, pai, o seu nome, mãe, o seu nome, ou só pai, ou só mãe, não importa. Ou pai, mãe, não importa. Sim. Vai estar lá tudo bonitinho. E dali pra frente você já consegue gerar todos os documentos da criança. Que é um outro episódio também, essa questão de documentos que a gente pode abordar aí. Que também não foi nem um bicho de 7 cabeças, não, né? Não. Legal, então acho que a gente conseguiu dar uma passada interessante do que como funciona quando o telefone toca. Eu sei que é um momento muito esperado. É emocionante, sim. Dá frio na barriga, dá medo, é ansiedade, é uma mistura de sentimentos, né? Mas no final tudo dá certo. Tudo dá certo. E mesmo que seja a resposta não, tenha certeza que deu certo também. Porque senão foi um não consciente, como a Grazi disse.
Então, se você entendeu que teve que ser não, esse não foi consciente. E sinta-se acolhido e acolhida, abraçada, porque a gente sabe que esse momento é bem difícil. E a gente espera que famílias se formem, que telefones toquem brevemente. Toque que quando o seu telefone tocar, conta pra gente. A gente fica super feliz de saber quando os telefones lá no grupo, quando o pessoal... tocam. Nossa, a gente... fica todo mundo feliz. Porque é torcida. É torcida mesmo. Todo mundo torcida. tá no mesmo time, sabe? Todo mundo torcendo pro mesmo time, jogando no mesmo time. É bem legal. E como a Grazi disse, a gente tem esse grupo, é um grupo no Telegram. Ele funciona 7 dias por semana, 24 horas, a qualquer hora que você quiser lá colocar uma dúvida, você pode colocar, tem bastante gente para responder, você também vai acabar respondendo bastante dúvida, porque cada um tem uma experiência, uma vivência, né? Cada um de um canto do Brasil, a gente tem... Cada história é única, né? Exatamente, a gente tem bastante participante lá no grupo, o importante é que lá todo mundo se respeita, né? Se ajuda, Sim. Torce junto, chora junto. Se precisar sofrer, sofre. Se precisar xingar, xinga todo mundo junto também. Tem horas que você tem que xingar, né? É aquela famosa história. Quando você tropeça numa pedra, é difícil alguém que não fale um palavrão naquela hora. E às vezes nesse processo de adoção surgem pedras no caminho que você precisa dar um belo xingo. E lá é um lugar legal para fazer isso. Né? Exatamente, para desabafar. E aí você consegue entrar nesse grupo do Telegram através do nosso aplicativo. Então a gente tem o aplicativo Adoção Brasil, que através desse aplicativo ele tem lá grupo de apoio, vai ter o link do Telegram, você vai entrar, vai participar com a gente, vai trocar figurinha, que vai ser bem legal. A gente já tem outros episódios também, então se esse é o primeiro que você está escutando, corre lá atrás das principais plataformas aí de podcast que tenha, né? Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, você vai encontrar a gente nas principais mídias aí de podcast, que não tem problema nenhum, nossos sites, redes sociais. E eu já fiz bastante merchan aqui, né? Acredito. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter acompanhado a gente, continuar acompanhando. A gente espera muito que essas conversas ajudem de alguma maneira, né? Sim, a gente sempre procura trazer temas aí que são relevantes no nosso dia a dia e que eles não são datados. Então essa questão do telefone foi, como a gente disse, a mesma sensação e emoção e os processos técnicos que foram na adoção do Gabriel, que aconteceu em 2010, aconteceu agora em 2018. Né? Só um detalhe burocrático, outro que foi diferente, mas o sentimento é o mesmo. Né? Se cuidem e até a próxima. Fiquem bem. Beijo, tchau. Tchau, tchau.